Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos da sombra, né? A bruxaria, ela lida com vários aspectos da vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que seriam esses aspectos da sombra. Até mais. Então, quando a gente fala na bruxaria, a gente está falando de uma religião que não apenas cultua a natureza, né, respeita os ciclos da natureza, como lida só com aquilo que é da natureza. E quando a gente fala nisso, a gente está pensando assim: então a gente vai numa clareira no meio da floresta e a gente vai usar as ervas, vai usar os cristais e vai fazer um ritual de lua cheia, um ritual de lua nova, e isso é a culto à natureza. Não, não é só isso. Existe uma força naquilo que é natural. A gente, quando vai tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, fazer um passeio num lugar de natureza, a gente sente essa força. Mas por que a gente não sente, às vezes, essa força em nós mesmos, nas nossas casas, na nossa vida na cidade? Porque faz parte da visão, da perspectiva das religiões abrâmicas, o conceito de o ser humano, o homem, né, dominar a natureza. É um aspecto que teve o seu valor, né? Com essa intenção, o ser humano aprendeu a cultivar, aprendeu a se proteger de enchentes, de tempestades, se precaver em relação a eventos que sejam da natureza e que às vezes podem ser danosos, né? Conhecer as estações do ano, conhecer as marés, conhecer algumas coisas para lidar e, digamos assim, domar aquilo que são as forças da natureza. Também fez isso com relação aos animais, né? Então a gente tem animais que são domesticados, a gente tem animais que são usados para alimentação, a gente não precisa caçar, a gente não precisa mais sair coletando as frutas os frutos na natureza, a gente houve o que hoje a gente chama de civilização foi feito em cima de certa forma, violar o que é da natureza. Só que vai chegando num ponto, né, que hoje essas violações estão chegando num nível de risco até a própria vida. Quer dizer, aquilo que inicialmente teria sido um impulso de sobrevivência se tornou um impulso de ganância, um impulso de destruição. Quando a gente fala na bruxaria, a gente está falando de uma religião que entende que do mesmo jeito que existe a vida, existe a morte, existe a construção, existe a destruição. Parafraseando até a Bíblia, um momento de recolher as pedras e de espalhar as pedras, né? E a gente tem, quando a gente conhece, né? Quando a gente entende, quando a gente observa também que a gente tem as nossas próprias naturezas, né? E pelo menos no nosso coven, no nosso sistema, a gente começa, tá? Honrando aquilo que seria a sua natureza. Então, quando você fala assim, você vai ser uma bruxa, pelo menos na nossa perspectiva, a gente está dizendo assim, você vai conhecer quais são os seus recursos e você vai aprender a usar esses seus recursos. Alguns desses recursos precisam ser lapidados, outros recursos
eles já vêm mais ou menos prontos. Então é aquela pessoa que fala assim, nossa, eu sempre tive uma intuição, ou então eu tenho sonhos premonitórios, ou então quando eu faço um chazinho de qualquer coisa parece que dá certo. Então tem aquela visão assim de que realmente aquela pessoa já nasceu com algumas coisas meio prontas. A gente vê aqui no Coven, e é por isso que o nosso curso de treinamento ele é individual e é por isso que o nosso curso de treinamento ele não tem um limite, um tempo certo para cada pessoa, né? Ao contrário, o tempo para cada um é diferente, porque a gente não tem um tempo padrão para existir esse curso de treinamento, porque cada um tem o seu ritmo, né? E às vezes a gente tem alunos que mal chegam, a gente começa a trabalhar e aquilo vai deslanchando assim assombrosamente e uma pessoa de repente é iniciada em pouco tempo, enquanto outros assim ficam muito tempo no mesmo ponto, né? Isso é um respeito à própria natureza. A gente não só respeita a natureza no sentido de as plantas, as árvores, o céu, a terra, as águas, a gente respeita primeiro, né, aquilo que é da nossa natureza. Por que que eu nasci assim? Por que que eu tenho esse impulso? Por que que eu tenho esse dom? Por que eu tenho essa dificuldade? Como eu trabalho essa dificuldade? Qual é o sentido dessa dificuldade? Essa dificuldade é uma dificuldade mesmo? Eu preciso me encaixar? Essa característica que eu apresento, que pode não estar sendo tão aceita no nosso ambiente social, será que ela é ruim? Né? Então a gente vai entendendo que também esses conceitos que foram colocados de a luz é a bondade, os aspectos sombrios são a maldade, quer dizer, você veste preto, você é má, você veste branquinho, não importa o que você faça, você é boa. E aí o que acontece? Cria estereótipos, cria padrões que as pessoas têm que se encaixar, ninguém se encaixa porque ninguém nasceu para ser igual. Isso é a fonte de todos os conflitos, doenças mentais, depressão. Tem sempre essa história. Se vocês forem pegar assim, aconteceu uma situação terrível numa família, ou então vai ver, tem um resquício de alguma perspectiva religiosa distorcida como essa. A bruxaria é uma religião que ela vê a vida, né? E na vida a gente tem as nossas forças que constroem, as nossas forças que destroem. As nossas forças que destroem, elas destroem também vírus, destroem também doença, também destroem. Elas têm uma. Pelo bem de um todo, alguma coisa precisa prevalecer. Se a gente hoje está vivendo um período na humanidade, não é só no Brasil, em que esses aspectos sombrios que foram escondidos para debaixo do tapete, eles estão aflorando de uma forma totalmente patológica, né? Risco de uma guerra nuclear. Gente, quem ganha na guerra nuclear? Né? Uma guerra nuclear, qual é o vencedor, né? Qual é a vantagem, né? Quer dizer, mesmo que se destrua o inimigo, todo mundo morre. Então, né? Não faz muito sentido, mas é aquela coisa, né? Do ganhar, do prevalecer, da dominação. E sim, existe necessidade de reciclar as coisas, né? Existe necessidade de vez em quando. Na natureza existe isso, né? Quer dizer, uma árvore ela frutifica, ela atinge seu auge, e de repente ela pode perecer e ali vai nascer outra, vai nascer uma outra coisa. As culturas, as civilizações, elas vão dando espaço para outras, né? Mas esses processos não precisam ser também traumáticos quando as pessoas lidam com aquilo que a gente chama das próprias sombras.
Esses aspectos que a gente chama de sombra são aqueles aspectos que a gente não tem tanta consciência e que às vezes a gente vai vendo, vai descobrindo através da confrontação com a realidade e com os outros. Quando a gente, eu gosto muito de dar um exemplo que eu acho que as pessoas entendem melhor dessa forma. Quando você aprende luta marcial, você está aprendendo uma coisa, teoricamente do mal, porque você está querendo lutar, bater, machucar alguém. Mas você está fazendo uma coisa, na verdade, que é condicionar e trabalhar o seu processo de raiva, de ódio, de defesa, para você ter controle sobre ele se em algum dia você precisar usar aquilo de uma forma realmente agressiva. Então, quando você está lutando com uma pessoa, numa academia, num negócio de ginástica, você está fazendo uma simulação de uma situação de raiva, de ódio, né? E você está modulando o quanto você vai expressar aquela raiva, aquele ódio. Você deixa aquele ódio aflorar e você vai modulando aquele ódio até você saber, não, eu estou só brincando aqui de lutar com essa pessoa, não vou matar. Mas se tiver uma situação de, sei lá, um assalto, um perigo verdadeiro, você tem a possibilidade de se defender de uma forma mais efetiva. Quando você entende isso, você entende assim que os aspectos de sombra, eles só ficam piores se você não os vê. Né? Esses aspectos que são instintivos, esses aspectos que afloram, eles têm um propósito. Né? Hoje está aflorando na humanidade, está aflorando com um propósito, a gente enxergar, a gente ver do que a gente é capaz. Né? A gente tem que, cada um, assumir a sua parcela de como que eu contribuí para que chegasse nesse ponto. Né? O que eu fiz qual a minha parcela de culpa para que as coisas tivessem chegado nesse ponto. E aí vocês vocês assumem, quando vocês assumem isso no nosso processo de desenvolvimento, a gente faz isso individualmente também, vocês adquirem poder, gente. Primeiro, o poder sobre si, né? Depois, é um poder que ele não precisa ser sobre os outros no sentido de, eu vou lá mandar fazer alguma coisa com uma pessoa. Não, você está fazendo, você passa você passa a impressão de autoridade, você se impõe, porque a pessoa sabe, o outro sabe que você não está fugindo de si, né? E aí as pessoas falam, tá, mas os aspectos sombrios é lidar com fazer maldade, chamar entidades para você causar alguma coisa de ruim? Não, você saber que seres existem, saber como funciona tudo, tá? Esses seres que são guardiões e que eles vão trabalhar o que a gente chama de equilíbrio, eles têm uma função muito nobre. Não existe uma situação, uma coisa não se resolve se as coisas não se reequilibram. Então, às vezes, a gente está tendo umas situações terríveis que a humanidade está vivendo, com pandemia, agora com guerra. Porque houve, durante muito tempo, situações de abuso, né? As grandes potências, elas exploraram, elas destruíram povos, nações, agora está correndo o risco de destruir a si mesma. Sim, é um equilíbrio. Esse equilíbrio precisa ser desse jeito? Aí é que vem. Porque quando você tem consciência do que está acontecendo, você pode escolher as formas mais inteligentes
né? Então, muito ao contrário do que as pessoas pensam, quando a pessoa lida com o que a gente chama de forças da sombra, as forças sombrias, você não está pensando em fazer uma malvadeza, você está pensando em quais são as formas mais inteligentes de trazer esse equilíbrio, você tem esse domínio, essa percepção do como a vida funciona, como as forças de equilíbrio elas precisam de uma inteligência para modular com que elas ajam de uma forma menos destrutiva, mais criativa, mais progressista, enfim. E isso é parte do conhecimento do que uma bruxa tem que ter. Né? As pessoas pensam assim, quando você vira bruxa, você fala assim, sabe que mais? Eu quero que chove. Agora eu quero que caia um raio ali. Agora eu quero... Gente, não, a gente entende que tem a hora de chover, tem a hora de cair o raio, tem a hora... A gente, quanto muito, vai ter uma premonição de não estar no caminho do raio, de entender que é melhor correr para não pegar a chuva, pedir para a chuva parar um pouquinho enquanto você chega em casa. E assim, mas a gente a gente interfere pouco porque a gente sabe que respeitar a natureza e entender também a sabedoria que ela expressa, né? Esse vídeo foi um dos vídeos também sugeridos pela nossa audiência. A gente está gostando demais da participação, as pessoas estão participando um pouco mais. Eu peço que todos os que estão assistindo pela primeira vez, que curtam, que compartilhem, que se inscrevam no nosso canal. Os comentários, às vezes até só um bom dia já ajuda no impulsionamento da nossa página. Então eu agradeço e peço que vocês continuem participando, tá certo? Até mais então.